Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, feriado, dia de finados, um dia onde as pessoas vão aos cemitérios fazer homenagem aos seus entes queridos. Nesse vídeo eu tenho por objetivo explicar a origem deste feriado, as suas implicações religiosas e implicações legais com relação à legislação trabalhista também. Então, vamos ao vídeo. Pesquisando na internet, em alguns canais do YouTube, eu encontrei aqui um post. Na descrição desse vídeo eu estarei deixando esse post, o link de acesso a esse post, do Brasil, o site Brasil Escola, brasilescola.uol.com.br. Eu achei interessante, a explicação sobre a origem do dia de finados. E aqui eles dizem o seguinte: na maioria dos países ocidentais, o dia de finados é celebrado no dia 2 de novembro. Isso ocorre desde a Idade Média. Olha só que interessante, eu não sabia disso. Desde a Idade Média, após essa data ter sido sugerida pelo abade Odilon de Cluny, um abade francês, que foi instituído lá na Idade Média. No dia 2 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, ocorre um dos mais importantes rituais religiosos da tradição cristã católica, isto é, o dia de finados. Então, apesar de ser um feriado nacional, instituído pela Lei 669 de 1949, é um feriado religioso da tradição católica. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, bem como para os católicos rezar pela alma deles. Então, esse é um costume católico, rezar pelas almas dos mortos, Não é o costume da maioria das pessoas religiosas. As pessoas de origem protestante não têm esse costume. Muitos adquiriram esse hábito, esse costume de visitar as pessoas, os seus entes queridos, no dia de finados, uma forma de relembrar a sua memória, de lembrar pessoas que estão com saudades dos seus entes queridos, vão lá, faz a limpeza do seu túmulo, coloca uma flor, mas isso não o objetivo não é venerar os mortos, e rezar pela alma deles. Nós sabemos que os mortos estão na sepultura. A morte é como um sono, eles estão dormindo. Mas para a tradição católica, há necessidade de rezar pela alma deles, porque eles entendem que eles estão no purgatório, um local intermediário, e é necessário que reze pela alma deles. Então isso é um costume católico, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua doutrina, mas não é para a maioria, a maioria não pensa dessa forma, De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a alma da maioria dos mortos está no purgatório, passando um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o dia de finados era conhecido na Idade Média como Dia de Todas as Almas. Então, dia esse que sucedia o Dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º de novembro. Então, antigamente, esse dia de finados era chamado de Dia de Todas as Almas. Qual que é a origem do dia de finados? Desde a época do cristianismo primitivo se desenvolveu sob as ruínas do Império Romano que os cristãos rezavam por seus mortos, em especial pelos mártires, onde estes eram frequentemente enterrados nas catacumbas subterrâneas da cidade de Roma. O costume de rezar pelos mortos foi sendo introduzido paulatinamente na liturgia, conjunto de rituais que são executados ao longo do ano pela Igreja Católica. O principal responsável pela instituição de uma data específica dedicada à alma dos mortos foi o monge beneditino Odilo, ou Odilon de Cluny. Odilo, que viveu no período de 962 a 1049, ele tornou-se abade de Cluny, em Borgonha, na França,
uma das principais abadias construídas no mundo medieval e responsável por importantes reformas no clero no período da Baixa Idade Média. Em 2 de novembro de 1900, em 2 de novembro de 1998, a gente costuma falar 1000, né? 1998, Odilo instituiu aos membros de sua abadia e a todos aqueles que seguiam a ordem beneditina a obrigatoriedade de se rezar pelos mortos. A partir do século XII, essa data popularizou-se em todo o mundo cristão medieval como dia de finados, e não apenas no meio clerical. Apesar do processo de secularização e laicização que o mundo ocidental tem passado desde a entrada da modernidade, o dia 2 de novembro ainda é identificado como sendo um dia específico para se meditar e rezar pelos mortos. Milhões de pessoas cumprem o ritual de ir até os cemitérios, levar flores para depositar nas lápides em memória dos que se foram. Outros levam também velas e cumprem os rituais mais tradicionais, como orações, cânticos e etc. Né? Então, essa é a origem religiosa do dia de finados. Então, para os adeptos da religião católica apostólica romana, que tem como costume, como tradição, acender velas e realizar orações e cânticos pelos mortos. Então, é um tipo de veneração aos mortos pela Igreja Católica. Mas as pessoas de tradição protestante não têm essa prática. Tem a prática de ir no túmulo, fazer uma limpeza e lembrar da memória dos seus entes queridos. Então esse deve ser o objetivo correto, não somente o costume, a tradição de se rezar pelos mortos. Isso não é apropriado e isso também não consta na Bíblia. A Bíblia não dá respaldo para você rezar pelos mortos. Você tem que orar pelas pessoas vivas para que elas se convertam e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Depois deles estarem mortos, ninguém pode tomar a decisão por eles. Você que tem que tomar a sua decisão por Jesus Cristo em vida. Seus entes queridos não poderão tomar a decisão pela sua salvação. Mas a sua salvação depende da sua posição, depende da sua decisão, aqui e agora. Então, isso é o que a Bíblia ensina. Ok? Agora vamos falar com relação à origem, eu falei a origem religiosa e agora vamos falar sobre a implicação trabalhista, né? Muitos perguntam, mas e se o meu patrão me chamar para trabalhar no dia 2 de finados? Eu sou obrigado a ir? Negativo. O dia de finados, apesar, como eu disse no início do vídeo, apesar de ser um dia de tradição da Igreja Católica, instituído pela Igreja Católica, é um feriado nacional, promulgado em lei. Então, quando há um feriado nacional promulgado em lei federal, é um feriado nacional. Então, deve ser respeitado. E o patrão que obrigar o funcionário a trabalhar nesse dia deverá fazer uma compensatória, deverá dar uma folga compensatória para ele, ou pagar esse dia em dobro. Então, ele tem o direito a receber, de repente, pela necessidade do trabalho, né? Ainda mais por ser durante a semana, numa quinta-feira, o patrão, olha, eu quero que você venha trabalhar amanhã. Então, o funcionário tem a obrigação de se apresentar para fins de evitar uma pena de advertência e ele prestar o serviço e ele receber em dobro ou ter uma folga compensatória. Então, essa deve ser a atitude do funcionário. Eu vou me recusar a trabalhar hoje porque é feriado nacional. Tudo bem, mas e se o trabalho exige que ele vá? Então, é um direito dele também, ter essa folga, mas dependendo da necessidade do trabalho, o patrão pode exigir que ele vá trabalhar, mas também tem a obrigação de pagar em dobro. Ora isso 100%. Entendeu? E com relação a... Muitos perguntam, mas e aí, na sexta-feira é feriado? Não, sexta-feira não é feriado. Muitos fazem uma ponte, dizem o ponto facultativo.
Eu, no meu entender, não existe nada de facultativo. O facultativo é quando você não tem a obrigação de ir trabalhar, e, porque não é obrigatório, né? Mas no caso, na sexta-feira, é obrigatório você ir trabalhar, porque não é feriado. Então, para mim, não é ponto facultativo. Pode ser ponto facultativo nos órgãos públicos, né? Mas nas empresas privadas aí é obrigatório. Se você faltar na sexta-feira, o seu empregador poderá descontar como falta, né? Apesar de você ter tido a folga na quinta, mas se você não comparecer na sexta, é falta. Ele pode descontar do seu salário. É o direito dele descontar do seu salário. E é obrigação sua trabalhar na sexta-feira. Então, para as empresas privadas, não existe lei que ampare a falta na sexta-feira. Então, você que trabalha numa empresa particular, empresa privada, você é obrigado a comparecer ao trabalho na sexta-feira. Ok? Então, essas são as implicações trabalhistas. E, como eu disse no início do vídeo, a origem religiosa é uma lei federal e deve ser cumprida, né? Então, não há como questionar. É claro que existem os prós e os contras, mas não estamos aqui para discutir a lei, mas sim explicar sobre a origem desse feriado, as suas implicações religiosas e trabalhistas. Ok? Muito obrigado, continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like. Na descrição desse vídeo estará o link do site onde eu tirei esse post, explicando sobre a origem do finado, o dia de finados, e também estará em anexo a lei que dá o respaldo legal e decreta o dia de finados como feriado nacional, ok? Então é isso aí. Muito obrigado, continue assistindo nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, me ajude aí a alcançar os 1000 inscritos no meu canal. Eu agradeço muito aos inscritos no meu canal, que estão me ajudando. Já está passando de 200 inscritos. Eu agradeço muito de coração. Continue me ajudando, divulgue os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Um bom feriado, um ótimo feriado para aqueles que são funcionários públicos, um ótimo feriado prolongado. E para aqueles que são empregados de empresas particulares, um bom trabalho na sexta-feira. Ok? Muito obrigado. Um bom feriado a todos e Deus abençoe a todos.